Você já parou para pensar quanto tempo um ser humano realmente consegue sobreviver sem água? A maioria das pessoas imagina semanas, talvez porque já ouvimos histórias de pessoas ficando muito tempo sem comida. Mas a verdade é muito mais assustadora. Sem água, o corpo humano normalmente aguenta apenas entre 2 e 4 dias. Em situações extremamente favoráveis, clima frio, pouco esforço físico e acesso mínimo à umidade através dos alimentos, algumas pessoas podem resistir um pouco mais. Mas no calor, sob estresse ou atividade física, isso pode cair drasticamente. E talvez a parte mais impressionante seja perceber o motivo disso. O corpo humano é literalmente construído sobre água. Cerca de 60% do corpo de um adulto é composto por água. Sangue, cérebro, músculos, órgãos. Praticamente tudo depende dela funcionando em equilíbrio constante. O problema é que o corpo nunca para de perder água. Mesmo parado sem fazer nada, você perde líquido respirando, urinando, transpirando e até pela pele. Em dias normais, uma pessoa perde cerca de 2 litros de água por dia. Em ambientes muito quentes, isso pode dobrar rapidamente. E aí começa um efeito dominó silencioso. Nas primeiras horas sem água, o corpo ainda tenta compensar. Você sente sede, a boca seca, a urina diminui. O cérebro entende que existe um problema e começa a economizar água desesperadamente. Os rins reduzem a produção de urina para preservar o que resta. Mas conforme o tempo passa, a situação muda de desconfortável para perigosa. O sangue começa a ficar mais espesso, a circulação piora. O coração precisa fazer mais força, a pressão arterial cai. E existe uma consequência que pouca gente imagina. O corpo perde a capacidade de se resfriar. A água é essencial para produzir suor. Sem suor, a temperatura corporal sobe sem controle. Isso coloca pressão gigantesca sobre o cérebro, coração e órgãos internos. Depois disso, começam sintomas mais severos: tontura, confusão mental, visão turva, dores fortes de cabeça, fadiga extrema, dificuldade para pensar. Em casos graves, a pessoa pode entrar em delírio. E talvez isso explique por que sobreviventes perdidos em desertos ou lugares isolados frequentemente relatam alucinações antes de desmaiar. Porque nesse ponto o cérebro já está sofrendo diretamente os efeitos da desidratação. Os rins também entram em colapso. Sem água suficiente, o organismo não consegue eliminar toxinas corretamente. Essas substâncias começam a se acumular no corpo, causando falência progressiva dos órgãos. E aqui entra um detalhe curioso. Quando você sente sede, o corpo já começou a entrar em déficit hídrico. Ou seja, a sede não é um aviso antecipado. Ela já é um sinal de que o processo começou. Agora vem uma das partes mais fascinantes. O ser humano consegue sobreviver semanas sem comida, mas sem água, apenas alguns dias. Isso mostra uma coisa impressionante. Energia é importante, mas equilíbrio químico é vital. Sem nutrientes, o corpo desacelera. Sem água, ele literalmente perde a capacidade de funcionar. E talvez isso faça a água parecer comum demais no cotidiano. Ela está em todo lugar, na torneira, na chuva, nas garrafas, nos rios. Mas, biologicamente, ela é uma das substâncias mais valiosas da Terra.